Meus queridos, minhas queridas, nós entendemos o que foi a Idade Média, um longo período de mais ou menos quanto tempo mesmo? 1000 anos. E entendemos que a Idade Média ela vai surgir nos escombros do famoso Império Romano. O Império Romano ele se desmancha, tem início um período que a gente chama de Idade Média. Tudo bem até aqui? Sim. Meus amigos, mas o que cabe a gente discutir agora? O humano. Aquilo que é humano, aquilo que é próprio da nossa espécie. Como os seres humanos viviam durante a Idade Média? Como eles se organizavam politicamente e socialmente? Meus amigos, durante a Idade Média, nem a ideia de país ainda existia. Por exemplo, na Idade Média não fazia sentido você perguntar para uma pessoa assim, escuta, que país que você nasceu? País? O que é isso? As pessoas não tinham essa noção. Por quê? As pessoas se ligavam onde elas moravam através de maneira muito regional. Então, onde você nasceu? Eu nasci perto de tal rio. Eu nasci perto de tal cachoeira. Você não tinha noção de país por enquanto. Tudo bem até aqui? E a Idade Média começou, gente, num período extremamente conturbado. O Império Romano acabando, a invasão dos povos de fora, que os romanos chamavam preconceituosamente de bárbaros. Então, sem nenhuma dúvida, era um ambiente perigoso, era um ambiente de guerra, era um ambiente de pouquíssima segurança. Qual é a primeira característica do mundo medieval? A vida era uma vida rural. A maioria absoluta das pessoas durante a Idade Média não viviam em grandes cidades. Viviam aonde? No campo, como agricultores. E aí cabe uma reflexão. Professor, mas eu vi um filme de Roma, e onde eu vi esse filme de Roma, as pessoas moravam em cidades. Vi um filme sobre Jesus Cristo, e aparecia grandes cidades, eles ali em cidades. Você está dizendo que essas cidades foram praticamente abandonadas? Sim. O que uma das principais características do mundo medieval, gente, é a vida no campo. É verdade, as cidades praticamente deixaram de ter importância na Idade Média, deixaram de ser usadas. Por quê, gente? Alguém pode me dizer por que as cidades foram meio que abandonadas? Pensem um pouquinho, por que vocês acham que as cidades foram abandonadas naquele período? Vou dar uma dica. Era seguro? As cidades eram um lugar seguro para as pessoas? Estamos em São Paulo. Se a gente ficarmos sabendo que um povo guerreiro e que veio para matar está invadindo aqui, a gente vai ficar aqui sentado esperando? O que a gente vai fazer? Isso nos ajuda a entender por que na Idade Média as pessoas viviam basicamente no campo. Nesse contexto de guerra, de incêndio, perseguição e morte, as pessoas fugiram o mais longe possível. Deu para entender isso? Então, uma das primeiras características, pessoal, do mundo medieval é a vida rural. Alguma dúvida? Numa situação de avaliação, se eu perguntar assim, na Idade Média, as pessoas viviam no campo ou na cidade, qual é a resposta correta? Falem de novo! Campo. Outra coisa, deixa eu te fazer uma pergunta corintiana. Hoje em dia, para você chamar um cara de rico ou de pobre, o cara tem que ter o que na mão? Você fala, esse cara é rico, esse cara é pobre. O que ele tem que ter? Concordam comigo? Hoje em dia, você chama uma pessoa de rico ou de pobre se ela tem ou não tem dinheiro. Rico é quem tem muito dinheiro, pobre é quem tem pouco. E quem não tem nenhum, vocês podem chamar de Edivan. Sou eu, tá, gente? Não tenho dinheiro nenhum. Né? Eu estou no outro grau. Vocês sabiam que isso é uma coisa absolutamente nova na história da humanidade? Essa coisa de você ligar a riqueza à posse do dinheiro? Na Idade Média, assim como no mundo antigo, gente, a ideia de riqueza e pobreza não estava ligada à posse do dinheiro. Na verdade, na Idade Média, o dinheiro quase parou de circular. Professor, mas então como que as pessoas compravam as coisas se o dinheiro não era muito usado mais? Através da troca. Eu planto cenoura, você planta tomate. Eu quero comer tomate, o que a gente vai fazer? Vamos trocar. Então, na Idade Média, as relações de troca eram mais importantes e mais presentes do que a relação do dinheiro. Deu para entender isso? Mas respondendo a pergunta, professor, o que dizia se um cara era rico ou pobre na Idade Média? Não é a posse do dinheiro, é a posse de uma outra coisa. Não. Eles eram agricultores. O agricultor tira seu sustento da onde? Fala. A pessoa tinha que ter o que ou não na Idade Média para ser chamada de rico ou de pobre? Terra. A ideia de riqueza, de prestígio econômico, estava ligado à posse da terra. Deu para entender isso? O que significa
ligava que o cara era rico ou pobre, se ele tinha ou não tinha terra. Tudo bem até aqui? É claro que naquele período, gente, pouquíssimas pessoas tinham as terras, eram chamados senhores feudais, é a nobreza. Eles tinham muita terra e as pessoas vinham trabalhar para eles. Depois eu vou falar sobre isso, que eu vou falar sobre a servidão. Tudo bem até aqui? Senhores, naquele tempo tinha reis. Em algumas regiões da Europa você tinha até um cara que, não, aquele cara é rei. Mas vamos falar a verdade? O rei, na verdade, na Idade Média, ele tinha mais um papel decorativo. Quem mandava de verdade em cada região era o dono da terra. Vou dar um exemplo que vocês vão entender com certeza. Quem que é o prefeito aqui da cidade de São Paulo? Bruno do que mesmo? Bruno Covas. Vocês lembram do Bruno Covas, não lembram? Bruno Covas, ele é o prefeito da cidade, ele foi eleito e ele tem que estar no poder, porque ele foi eleito para isso. Ele manda. Só que na minha rua tem uma biqueira. Tem os malucos lá que vendem esse negócio. Quem é que manda na rua? O Bruno Covas ou é a biqueira? É biqueira. Na Idade Média, gente, você tinha um rei, só que quem mandava era o dono da terra. Vocês entenderam essa relação de poder? Então, vamos falar a verdade, na Idade Média existia rei, mas eles tinham pouquíssimo poder. Quem mandava, na verdade, era o dono da terra. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Agora, um dos dados, uma das características mais marcantes da Idade Média, a forte religiosidade. Gente, a instituição mais poderosa, acima de rei, acima de senhor feudal, acima de todo mundo. Quem é que realmente tinha o maior poder na Idade Média? A Igreja Católica Apostólica Romana. Gente, isso tem a ver com o próprio Império Romano. Quando o Império Romano estava sendo invadido, o próprio imperador, ele se converteu ao catolicismo. Ele se converteu, porque antes os romanos eles eram politeístas, eles tinham vários deuses. E chegou uma hora que o imperador ele se converteu ao cristianismo. Então, quando o Império Romano caiu, o Império caiu, mas a religião continuou. Sabe uma coisa muito interessante? A maioria dos povos, esses, entre aspas, bárbaros que invadiram Roma, se converteram também ao que? Ao catolicismo. Isso quer dizer o seguinte, gente, que na Idade Média a Igreja Católica tinha muito poder. Mais poder que tudo, e tinha muitas terras também. Na Idade Média as pessoas eram absolutamente religiosas, as pessoas acreditavam com muita fé que aquela mensagem de que Jesus Cristo iria voltar podia acontecer a qualquer momento. E aí era um momento em que, assim, a maioria das pessoas de fato eram o quê? Analfabetas. E aí isso tinha um problema, por quê? Porque pelo cristianismo Deus deixou a sua palavra, mas ele deixou a sua palavra onde? Qual o nome do livro? Bíblia. A Bíblia. Só que as pessoas não sabiam ler a Bíblia. Quem eram as únicas autoridades do mundo medieval que sabiam ler e escrever? A Igreja. Então as pessoas iam até a igreja porque era o único meio que elas entendiam que elas chegariam a Deus. Porque para você ler a Bíblia você precisava de alguém que lesse para você. A Igreja Católica fazia essa espécie de meio de campo entre o mundo dos homens e o paraíso, o céu. Deu para entender isso? Então, qual era a instituição mais poderosa do mundo medieval? A Igreja Católica Apostólica Romana. Mais do que isso, gente. A Igreja Católica tinha um poder não só econômico, porque tinha terra, mas ela tinha um poder moral. A Igreja decidia se essa roupa estava adequada ou não. A Igreja decidia quais palavras você podia falar ou quais palavras que não era bom falar. A Igreja decidia o que você podia dançar, o que você não podia dançar. Mais do que isso. Se você desafiasse o poder da Igreja Católica, eles tinham o poder de te punir. Todas as punições. Prisão, a tortura e também o que, gente? Vocês já viram muitos filmes. Qual era a maneira que a Igreja Católica ela punia as pessoas com a morte? De que maneira? De que maneira essa morte? Mas como? Era muito... Não, era muito comum uma expressão, você vai ter a alma purificada pelo fogo. Como que essas pessoas morriam? Elas eram queimadas vivas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A religiosidade medieval, ela trazia um grande aspecto de machismo. Na Idade Média, a mulher era vista como uma cidadã de segunda categoria. Era uma sociedade, por isso que nós somos machistas, porque a gente foi colonizado por um pensamento medieval, por isso que o brasileiro até hoje é bastante machista. Então, se uma mulher ousasse dançar de uma maneira mais sensual, mostrar uma parte do corpo que não era conveniente, se ela fosse pega fazendo uma simpatia, alguma coisa assim, ela era presa e ela tinha a alma purificada pelo fogo. E o mundo medieval tinha um nome para essas mulheres. Que nome que eles davam para elas? Começa com B.
Alguém falou aqui? As bruxas. Isso não tem nada a ver com o poder sobrenatural, isso tem a ver com você desafiar o poder. Não estou dizendo que só as mulheres morriam, eu estou dizendo que elas eram a maioria que eram imoladas, eram mortas. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida em relação a isso? Pergunta para a sala. Na Idade Média as pessoas eram pouco ou eram muito religiosas? Na Idade Média o comércio era baseado no quê? Na troca. Na Idade Média, as pessoas viviam mais no campo ou elas viviam em grandes cidades? No campo. Por que viviam no campo? Exato. Nossa, você é muito inteligente, filha. Parabéns, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Agora eu vou me explicar uma coisa que é típico da Idade Média. As pessoas se refugiavam no campo. Se refugiavam, só que a guerra era presente. As pessoas pobres, elas iam meio que desorientadas. Os homens mais ricos, aqueles que já tinham grandes terras, eles começaram a murar as suas terras, muros imensos para quê? Para proteger da guerra. E aí o que acontece? Uma pessoa pobre, ela queria proteção dentro desses muros. E aí o que ela fazia? Ela batia para entrar. O dono da terra falava, olha, você pode entrar com a sua família, pode trazer até o cachorro. Só que é o seguinte, você vai entrar na minha terra, você vai entrar, você vai ter um pedacinho para você plantar e você não morrer de fome. Só que você também vai trabalhar para mim. E vai ter um outro nome para esse cara. Ele vai se chamar o que desse senhor? Começa com S. Servo. É assim que nasce a servidão medieval. O que é a servidão medieval? Era uma troca. Eu não tenho terra, eu quero ficar na sua terra. Você vai deixar eu ficar na sua terra, só que eu vou ter que trabalhar para você. Deu para entender isso? Eu sou um servo medieval. Gente, qual que é a diferença de um servo e de um escravo? O escravo, ele não é dono nem de si mesmo, ele pode ser vendido. O servo não, ele deve obediência, mas ele tem a sua família, a sua humanidade é preservada. Isso não quer dizer que a vida dele seja boa, ele era muito explorado. Só que assim, ele não era um escravo, ele era um servo. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida em relação a isso? Gente, que nome começou a dar para esses grandes pedaços de terra? Feudo. Aqui eu vou explicar uma coisa que é muito interessante para vocês. O que era feudo bem no comecinho da Idade Média? Era tudo aquilo que um ser humano podia fazer em benefício do outro. Por exemplo, eu tenho uma ponte. Eu quero que você cuide da minha ponte. Ah, mas eu vou ganhar o quê? Você cuida dela, vai cuidar? Todo mundo que passar por ela você pode cobrar uma importância, um pedágio. O que eu estou dando para ele é um feudo, um emprego. Vocês estão entendendo isso? Então tudo que um ser humano dava para o outro era chamado de feudo. Só que o tempo foi passando e aos poucos essa palavra foi mudando o significado. O que passou a ser chamado de feudo? Essa grande porção de terra onde os senhores feudais moravam e, gente, eram porções muito extensas de terra. Tinha floresta, tinha bosque, tinha rio. Então, assim, essas fortificações eram chamadas de feudo. Deu para entender isso? Alguma dúvida? Que nome se dava ao nome do dono desse lugar? Senhor feudal, era o dono do feudo. Quem trabalhava ali dentro do feudo eram os famosos servos. Deu para entender isso? E em boa parte dos feudos da Europa, gente, eles construíram uma estrutura que todo mundo aqui conhece. Está desenhada ali de maneira muito tosca. Eles começaram a desenhar, eles começaram a fazer castelos. Gente, para que servem esses castelos? Para observar? Observar? Essas torres é para você ver se o inimigo está chegando. Deu para entender isso? Um mito sobre os castelos. Você vê na televisão aqueles castelos luxuosos, tapete vermelho, não é isso? Gente, isso é invenção de cinema da Idade Média, tá? Como que eram os castelos medievais? Primeiro eles eram feitos de madeira. Depois, com o tempo, eles começaram a ser feitos com o quê? Com pedra. Só que assim, os castelos eles eram escuros, eles eram frios, eles eram úmidos. Eram postos de observação. Tudo bem até aqui, gente? Então percebam, toda a vida econômica estava dentro do feudo. Toda a vida social estava dentro do feudo. Então, que nome que a gente dá para esse sistema em que a vida acontece dentro do feudo? Feudalismo. O que foi o feudalismo? Foi esse sistema político, econômico e social da Idade Média. As pessoas viviam dentro de feudos. Alguma dúvida em relação a isso, senhores? Alguma dúvida? Alguma dúvida? De que a quem pertencia um feudo? Ao senhor feudal. Tudo bem até aqui?
A matéria está clara para vocês? Senhores, então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma parada e vou passar uma atividade para vocês, tá bom?